Não. Então, vamos nós. A gente vai continuar com o conteúdo, tá? Então, foi o que a gente viu até agora. Variáveis, if else, operadores lógicos e as funções básicas de pintar, fazer linha, fazer bolinha. Então, agora a gente vai continuar com o conteúdo para aprender novas funções divertidas. Então, nós tínhamos parado no... Pronto, no bater a bolinha nas bordas. Acho que foi esse. Não? A gente já passou Não. do arco-íris, que é para gerar cores aleatórias. Não, a gente não passou o arco-íris, não. Ele ia fazer o arco-íris com a gente. Não. Em sala, eu parei nas bolinhas, quicando. Mas a gente tinha uma pincelada também. Beleza, mas aí eu vou olhar com vocês justamente para a gente ver juntos. A gente parou no antes deles. Pronto. Então, o último que nós vimos seria esse das bolinhas que pulam, o 15, que é justamente a ideia de eu ter uma velocidade e todas as vezes que ele quica na bordinha, eu inverto a velocidade, eu ajusto a posição e inverto a velocidade. Então, a gente teria isso daqui. Todas as vezes que ele quica na bordinha, eu ajusto a posição e inverto a velocidade. Uma das atividades que vai lá para o repositório, eu já explicando para vocês, é essa daqui com uma pequena modificação. Se vocês prestarem atenção, a bolinha ela não bate na borda. O miolo dela bate na borda. Ela entra dentro das bordas e quando o centro bate na borda, aí ela ricocheteia. Pode identificar então que... Tá vendo? Mais fácil. Ó, deixa eu... Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o stroke, é no stroke, né? E além de desenhar a elipse, eu vou desenhar também uma bem pequenininha, só para a gente ver o miolo. Onde é o miolinho dela? É o... Eu não vou ver, né? Eu tenho que dar um fio de... Aqui funciona cores assim? Funciona. Então esse daqui é o que? Só para tirar a borda, mas eu não estou vendo, é muito pequena. 2 por 2, será que dá para ver agora? Não. Muito pequena. Sim. Será que ele entende o black? Qualquer coisa eu faço na mão mesmo. 255. Funciona, eu acho que aí. 255 e aqui vai... Perdão. 0 e aqui eu vou colocar 255. Pronto, agora é para funcionar. Bocó, por que é que não funciona? Você está desenhado primeiro o Bocó. Eu estou desenhando primeiro o pequeno, não ia ver nunca. Sempre o que desenha depois fica embaixo, né? Então eu tenho que desenhar o menorzinho depois. Bocó. Peraí, por que essa carniça não funciona, pai? Ah, tá certo agora. Então vocês estão vendo que ele só inverte quando o miolinho bate na borda. Então uma das atividades vai ser vocês tentarem ajustar para não ser o miolinho, mas ser a bola. Então, só dando já o spoiler, como é que eu faria isso? O meu critério para ele parar aqui do lado esquerdo é quando o centro tocar isso daqui. Para eu fazer a bordinha, tocar e voltar, eu tenho que nivelar o centro bem aqui. Então, ele não voltaria se por acaso ele chegasse no zero. Ele voltaria se ele chegasse no raio. A distância do raio, porque eu teria a sensação, se eu impedir o miolo de bater quando ele chegar na distância do raio, é como se fosse a bolinha tocando a borda, né?
Então ficaria assim, deixa eu fazer só com a esquerda. Se círculo for menor do que zero, não menor do que zero. Se círculo for menor do que raio, quem é o raio? Ele está usando aqui 40, né? Então eu vou usar 20. Aí ele recebe 20. Deixa eu ver se isso daqui resolve. Então, logicamente, não deixar ele passar dessa borda é impedir o centro de passar dessa borda lógica aqui, né? E aí, uma das atividades é vocês ajustarem e darem uma melhorada nesse código, se vocês conseguirem. Tá? Então, ao invés de usar 40, usar o raio, fazer a bolinha ficar legal. Tá? Então, vamos para o próximo aqui. Nosso próximo começam os arco-íris agora, é o 17. Não, 16. Alguns vão ser bem simples, é só para demonstrar os conceitos. Vamos rodar esse código aqui. Ué, que marmota é essa? Vamos tentar entender o que ele está fazendo aqui. Aí a gente já tem um novo comando aqui, ó. Stroke weight, que seria o tamanho do traço. Aqui você consegue controlar se você vai fazer traços mais fininhos ou traços mais grossos. Ao invés de colocar um valor fixo, ele colocou um valor aleatório. Professor, esse não filme, mas não ensina. Ele não vai fazer os miolos. Enquanto no stroke desenha o miolo e esquece a borda, o no fill coloca só a borda e não pinta o miolo, ele faz a forma aberta. Só o círculozinho, sem ser o círculo pintado. Então, como não fio pintar um arco. É, só o traço. Porque se você desenhar a elipse normal, ele vai pintar o traço e o centro. Agora ele vai fazer só a borda, ele não vai fazer o centro. E aí, qual é o jogo dessa atividade? Ele vai mudando a largura da borda, mudando aleatoriamente a cor e mudando aleatoriamente o tamanho do círculo. E colocando o círculo para começar lá no limite da borda. Tá vendo que aqui ele vai até o 300? Ele vai até o 300 de profundidade, só que ele coloca no 350. Então é como se essa aqui fosse a tela, só que ele começa a desenhar o círculo a partir daqui. E o que vai acontecer? A gente só vai ver uma bandinha dele. A gente só vai ver uma bandinha do círculo. Só essa bandinha que sobra para cima da tela. E aí essa bandinha, ela vem sempre com um traço diferente, né? De uma espessura diferente e de uma cor diferente. Então, se a gente aumentar o tamanho da tela, dá para ver o círculo inteiro. Sim. Vou botar aqui 600. Como a tela está cortada bem aqui, no 300, a gente só vê uma banda do elemento. Mas por que a parte do meio, ela tipo, brilha antes das outras? Como se fosse um efeito dominó. Não, o que acontece é... essa sensação acontece porque quando você pinta a borda, deixa eu fazer com frame menor. Quando você pinta a borda, você está jogando riscos. E cada um desses riscos vai vir com uma cor diferente. Você ainda mantém parte do que já existia e está pintando por cima. Aí você tem a sensação que começa de dentro. Você está pintando por cima e às vezes ele começa em cima do menorzinho. Mas é só uma sensação. Ele está aleatório de qualquer lugar para qualquer lugar. Tanto a espessura desse rosa quanto é grande, quanto a dos outros que é menorzinho. Isso. Porque ele não pintou o background, ele vê todos os círculos dos frames anteriores. Se a gente tivesse
tivesse com background, ó como é que ficaria. Vou puxar ele daqui para cá, tá? Tá vendo? Cada um com uma espessura diferente e com um raio diferente. O raio tá aqui, ó. Aqui você faz o raio e aqui você faz a espessura. Se o raio fosse fixo, a gente teria isso daqui, ó. Você seria sempre ela no mesmo lugar, só que hora larga, hora fininha. Ah, perdão. Eu apaguei a variável, né? Float Rainbow Size. 250. É. Rainbow. Sempre no mesmo lugar. Aí, como a espessura ela faz isso, a gente tem a sanfoninha. Quanto maior fosse isso daqui, maior seria o efeito sanfoninha. Mas ele varia na espessura do traço. Por que a gente parou de piscar em várias camadas de cor mesmo? Porque eu estou limpando a tela o tempo todo, então eu só vejo o último frame. Aqui, ó, no background, cada frame eu limpo a tela, então eu deixo de ver o que tinha nos frames anteriores. Se eu tirar essa função daqui, aí eu não estou mais pintando a tela o tempo todo, limpando a tela, eu vou ver o que aconteceu no passado. Aí o que é que ele faz? Ele muda tanto o tamanho do círculo, que aí ele vai começar mais até menos, como a espessura do traço. Justamente aqui. Só que agora tá tão grande, né, que ele baldeia tudo. Então vamos lá, de função nova a gente tem o no fill e o stroke weight. Número 18. Você fazer a forma geométrica sem pintar o miolo. Só a bordinha. E o no stroke você pinta o miolo, mas não coloca a borda. Vamos para o 18. 18. Eventos acontecem de fato. O que é que isso aqui faz? Olha o código de base. Bora aqui, ó. Você percebe que não é um total aleatório, do tipo, boto ou não boto a barrinha. Existe um certo senso de continuidade. Eu vou preenchendo de preto, aí eu talvez troque para branco, aí eu continuo no branco um pouquinho, aí eu troco para preto, eu continuo no preto um pouquinho, eu troco para branco. Como é que ele faz isso? Assim, ó. Lembra que a gente falou de gerar números aleatórios aqui? Então ele 50% das vezes troca. Isso aqui tá torto. Não, tá não. Lembra, esse random sem maior que 70 vai ser o quê? Random sem maior que 70 é 70% das vezes ou 30% das vezes? 30. E para ser maior que 70 só se for a partir de 70. Eu acho ruim escrever assim. Eu prefiro escrever random sem menor do que 30. Acho mais lógico. 30% das vezes eu troco de cor. E aí o trocar de cor vai ser o seguinte. Ele pode permanecer preto ou pode trocar para branco. Oi. Uma perguntinha desse tipo, é 50. É 50% das vezes. Então, o que acontece se eu trocar o final para mais? Então, vai, não muda alguma coisa? Não. Tá falando nesse caso ou de forma geral? De forma geral, nesse ramo. Não, porque aqui vai de 0 a 100. Não tem número negativo aqui. Não, mas é, sabe o sinal? Que sinal? O sinal de menos ou de maior ou menor. Ah, tudo bem. Aqui, se esse número de 0 a 100 for menor do que 30, então ele vai pegar só de 0 a 99. De 0 a 29.
Sim. E os outros 70 casos ele não vai pegar. Ué, tá aqui embaixo. Tanto faz? Não, aí embaixo tanto faz. Se é 50 para cada lado, tanto faz. É isso. Então vamos acompanhar a lógica. O que é? Você tem um X que determina aonde você vai fazer a barrinha. E aí, cada round ele faz X mais 1, ou seja, a próxima barrinha vai ser um elemento para lá. Que nem a gente fez a máquina de escrever, fez o Breguet mandando. Se fosse só isso, não ia mudar nada. Eu teria aqui a maquinazinha de escrever de sempre, ó. Eu não comentei isso? Ah, não comentei não. Cadê, pai? Por que tu não comenta? Pronto, comentei. Peraí. Eu vou começar com... Ele começa com o quê? Vou começar com preto. Certo. Ele tá andando. Sempre um pixel para lá, sempre preto. Aí qual é a ideia? De vez em quando eu vou mudar de cor. E aí, o que é que ele faz? O de vez em quando dele é 30% das vezes. 30% das vezes, bem aqui, ó, ele vai mudar de cor. Só que como não tem um método ainda para você saber qual é a cor que você estava por último, depois a gente vai ver, ele pensa, eu vou mudar de cor para onde? Como não me interessa saber o que eu tinha antes, eu vou fazer aleatório. Talvez seja preto, talvez seja branco. Metade, metade. 30% das vezes eu troco, talvez permaneça igual, talvez mude. Se eu colocar esse número menor, as barrinhas vão ficar mais compridas da mesma cor. Onde foi que eu errei aqui? Tem um branco. Um aqui. Porque ele vai mudar com menos frequência, tá vendo? Quanto maior aquele número, mais frequência ele vai trocar. Até o ponto de parecer aleatório. Legal? Brincando com probabilidades. Por exemplo, se eu quisesse, vamos fazer o seguinte, ó. Ele vai ter 40% de chance de ser preto, 40% de chance de ser branco e 20% de chance de ser qualquer outra cor. Como é que eu faço isso? Ó, ele está só alternando entre branco e preto, tá? Então, na hora de mudar de cor, eu não quero que seja só duas opções. Vamos pensar, 40% de chance de ser branco, 40% de chance de ser preto, e os 20% que sobram vão ser qualquer cor aleatória. Ué, como é que eu faço isso? Tem como a gente fazer um geral, certo? Na cor ele troca de cor independente, 80% das vezes. Não. Eu quero, na hora de escolher a cor, possa ser branco, preto ou uma cor aleatória, mas eu quero controlar essa probabilidade. Ó, vamos ver como é que a gente faz. Primeiro eu vou rolar o dado, para ver qual número vai sair e eu vou guardar esse número. Beleza? Então eu vou fazer assim, número vai ser random. Então aqui eu já tenho o número que foi rolado. Beleza. Beleza? O que seria 40% de chance? Se número for menor que 40. Então eu coloco de preto. O que seria se não se? Primeira condição de se não se. O que seria os outros 40%? Se ele for menor que 40, eu sei que é preto. Se ele for entre 40 e 80, eu tenho os outros 40%. Se tem 40, não Maior que 40 e menor que 80. Aí, beleza. Aí agora eu vou ter preto. Se não, eu vou ter uma cor aleatória. Stroke random 255. Eu vou botar o cinza mesmo, tá? Vamos lá. Isso daqui tá certo pela metade. Ali é float. Hã? É float, não? Flat. Uma variável. Que aqui eu tô no P5, né? Float. Isso daqui tá parcialmente certo. Funciona, mas logicamente não tá legal. Vamos lá.
Aqui você tem um if que verifica se ele é menor que 40. Confere? Confere. Ele só vai entrar nesse else se ele não entrar no if. Então, se ele caiu nesse else, o que é que eu posso ter certeza? Que ele é maior do que 40, pelo menos igual a 40. Então, esse teste aqui, ele não faz sentido. Porque ele só vai entrar nesse else aqui Se ele já for mesmo com se ele for maior do que 40. Então, você está fazendo um teste redundante. Então pode apagar esse primeiro teste. Exato. Então, eu posso fazer isso. Ó. Apagar isso daqui. Se ele for menor que 40, branco. Se não, se ele for menor que 80, preto. Se não, se ele for isso daqui. E aí a gente pode só ir esticando a baladeira para caber o que a gente quer. Então, vamos fazer assim. Ó. 40% de chance de ser branco. Então, 40% de chance de ser branco. 20% de chance de ser verde. Então, o verde seria do 40 até quem? 60. Ser verde. Então, green. 10% de chance de ser azul. Se não, se o número for menor que 70. Eu não preciso fazer redundante se é maior que 60 e menor que 70. Porque se ele entrar nesse else, é porque ele é maior do que 60. Stroke blue. E o resto, ele vai ser aleatório. Ok? Então, como é que a gente vai ter isso daqui? Ó? Isso daqui vai ser 40%. Esse daqui vai ser 20%, que vai ser o 40, 60 menos 40. Esse daqui vai ser 10%. E esse aqui vai ser o que sobra. O que é que sobra? 4, 5, 6, 7. Sobra 30%. Eu peguei um valor e saí caindo nas casinhas. Talvez tenha sido esse. Se não foi esse. Se não foi esse. Se não foi esse. O que é o mais importante aqui? Você lembrar que quando você está trabalhando com intervalo, você não precisa ficar olhando para trás o tempo todo. Basta você olhar para o intervalo da frente. Vamos ver como é que ficaria isso daqui. É porque como 40% é branco, aí ele... Não, não sou. É que a frequência do ramo está muito alta, tá? Não bem. Ah, tá. Eu estou trocando o tempo todo, né? Deixa eu botar aqui 30 para ficar menor. É. Agora tá melhor. Ele não é para sair verde, não? Será que ele não entende isso daqui? 02550 e aqui 25500. Aqui é vermelho, né? RG 255. Ele não entende não. Os nomezinhos. Vamos pegar essa mesma ideia aqui e fazer a seguinte lógica. Você tem uma variável do tipo idade, float, idade. E você não sabe o que é, certo? E você tem que imprimir se ele é criança, até 12 anos, adolescente, de 12 a 18, adulto, de 18 a 65 e velho, depois de 65. A pessoa velha é feio. Idoso, terceira idade, melhor idade, então o que você quiser. Como é que eu faço esse if aqui? Lembra, sempre começa do intervalo menor e sai recortando ele. Então qual seria o nosso primeiro intervalo? Criança é o quê? Mas tudo bem, se idade for o quê? Menor do que 12. Não, mas aí ele pergunta. Se for menor do que 12, crianças de 12 anos vão entrar na prova. Exato. Igual. Tudo bem. Então isso daqui é uma criança. Como é que eu sei que é um adolescente? Print, LN, criança. Tá bom, vamos. É pra ele exibir, tem que botar print ali. Ok, como é que eu sei que ele é adolescente? Print é aquele comando para ele imprimir na tela. Ou então console.log lá no P5. No P5 seria assim, console.log. Mas vamos lá, pensa em intervalos. Quem é adolescente? Menor que 18, menor igual. Menor do que 18. Idade menor do que 18, porque 18 já é adulto. É. Log. Adolescente.
adolescente. Então, quem seria o adulto? Estipular uma idade perigosa para inscrição. Vai ficar no 65, só para a gente arredondar, tá? Então, menor do que 65 é adulto. E se idade for maior ou igual a 65, é idoso. Não, mas Precisa disso? Precisa desse maior ou igual a 65? Não. Porque tudo que não caiu nos anteriores vai sobrar aqui. Se ele não caiu aqui, talvez ele seja qualquer um desses. Se ele morrer aqui, é adolescente. Se o if acabar aqui, ele é adulto. Se ele chegou até esse else, ele é idoso. Então, o que é o objetivo aqui? A gente está atento a trabalhar nos intervalos. Do que ficar repetindo lógica no intervalo. Lembra daquele exercício das bolinhas? Se eu quisesse agora, ao invés de dividir nos quadrantes, dividir em linhas. Por exemplo, o primeiro quarto da tela é azul, o segundo quarto vermelho, entendeu? Então, assim, azul, vermelho, amarelo e verde. Como é que eu posso fazer isso? Então, as bolinhas, tudo que cai na primeira quarta parte da tela seria azul, depois vermelho, verde e amarelo. Seria isso daqui. Eu vou pegar uma posição e eu vou ver, esse Y está onde? Se ele for menor do que tela sobre 4, então ele está no começo, pinto de azul. Se não, se ele for menor do que o quê? Tela sobre 2 é a metadezinha. Vocês querem que eu faça, então? Menor que tela sobre 4, menor que tela sobre 2, maior que tela sobre 2 e else. Então vamos aqui. O que é que eu quero aqui? Só... Como você colocasse as duas condições numa coisa só, né? Se não for isso... Exatamente, a gente sai... Porque ele só vai estar em um desses lugares, não tem como ele estar em mais de um. Como ele só pode estar em um, a gente concatena no else e vai cortando por intervalo. Então, vou fazer só aqui, fazer o x vai ser random de 400, o y vai ser, vou usar os 400 mesmo, tá? Random de 400. Pergunta, como é que eu sei se ele está na primeira banda, até o 100? Se até o 100, no primeiro quarto da tela, y for menor do que 100. Se y for menor do que 100, eu vou fazer um stroke de 25500. E aí, para ficar melhor, fazer assim, ó. Eu vou pintar de branco independente do que aconteça, tá? Então, se ele não entrar na cor, ele vai pintar de branco, mas ele sempre vai pintar a bordinha, a bolinha. Círculo, tem círculo aqui? Círculo X, Y e 10. Background, stroke. Mas elipse. Eu tenho... Não, o stroke é branco não, o stroke vai... É o fio, perdão. O stroke, o miolo vai ser preto, que eu quero ver o círculo. Só que o preenchimento é que eu estou mudando, fio. Então, se eu não mudar o preenchimento, o padrão é branco. 255. Então, vamos lá. O que é que eu não estou vendo, bolinha? É o elipse. Acho que aqui não tem o círculo não, né? Elipse. 10, 10. De novo. Ok. Então, só tá de vermelho porque tá abaixo do 100. A segunda banda, segundo pedaço, eu quero de amarelo. Então, qual seria o nosso teste aqui? Não, se... Eu não preciso fazer isso, né? Y maior do que 100 e Y menor do que 200. Funciona? Funciona? 02550. Vai funcionar. Então, tudo isso daqui, na segunda parte, vai estar verde. Só que não tem como ele estar ao mesmo tempo aqui e aqui. Ou ele caiu no primeiro pedaço ou ele caiu no segundo pedaço.
Então é uma condição exclusiva. Ou é isso, ou então é isso. E aí, se a gente vai fazer os else concatenados, a gente pode pensar só em intervalo. Se ele for menor do que 100, se não, se ele for menor do que 200, se não, se ele for menor do que Não, maior. 300, Se ele fosse maior, ele poderia ser qualquer um dos dois últimos quadrantes. exato. Se ele está aqui, menor do que 100. Se não, se ele é menor do que isso, verde. Se não, se ele é menor do que isso, azul. Se eu tivesse colocado um se não, bem aqui, aí eu pegaria todo o resto. Ó, você vê que não tem else de saída, né? Aqui no final, o que pegue todos os casos que sobraram. Se eu colocar ele aqui, aí eu vou pegar todos os casos que sobraram. Fio 0255, 255. Foi o que a gente viu. Se a gente precisa classificar alguma coisa dentro de um intervalo, a gente pode fazer isso. E funciona para vários problemas. Toda vez que você pensa, pô, eu tenho alguma coisa que eu quero saber onde é que ele se encaixa. Por exemplo, a tabela de atualização salarial é 5% para quem ganha até tanto, 7% para quem ganha até tanto, 12% para quem ganha até tanto. É uma forma de classificar. Você vai pegar o valor que a pessoa ganha e ver onde é que ela está, em que local ela está. Então, todos os algoritmos de classificação de intervalo, você pode fazer isso. Sempre olhando para o intervalo de baixo e aí usando o else no final para abarcar tudo que sobrar. Bora para o próximo? Next one. O senhor poderia terminar aquele lado aí, tá? Terminou já. Era só aquilo. É, todo mundo ele geraria um número e a gente direcionando os próximos padrões. É, por exemplo. Mas eu não entendi como é que a marca vai gerar isso. Assim, no caso do P5, como você não digita as coisas, a gente poderia gerar na mão. Ou gerar aleatório. Por exemplo, vou gerar aqui um valor, seja idade recebe random de 100. Entendeu? E aí a gente faria a conta com essa idade. Se idade for menor do que 12, imaginando que criança é menor do que 12, console.log criança. Se não, idade for menor do que 18, console.log adolescente. Vou terminar aqui no adulto, tá? Se não, console.log adulto. Oi. Como no geral nas funções a gente só está usando um parâmetro, né? Daria para diminuir mais ele e só colocar o console.log na frente, né? Sim. Ó, agora eu vou fazer a cada frame essa rodada aqui. Eu vou imprimir a idade e imprimir o que é que ele é. Console, fazer assim. Idade mais aí vai aparecer aqui embaixo. Como o random ele gera um float, ele está gerando assim. Poderia Ponto 2, né? cortar, né? Cortar o float. Como é que eu corto isso daqui? Não sei não, acho que é assim. Math.floor. Deixa eu ver se é. Ups. Só o primeiro que saiu errado. 68 azul. É porque eu não tenho idoso não, então ele só vai aparecer criança, adolescente. Ele está muito alto, deixa eu diminuir aqui. Fazer até 20 para ficar mais fácil de ver. Criança, adolescente. Cadê um adulto? Tem um velho aqui. Adulto.
A gente gerou o número, como a gente não tem como digitar no P5, a gente gerou aleatório e tratou os dados para ver o que é que ele seria. Mas a lógica que a gente usa aqui é a mesminha. A gente tem um teste de intervalo. A gente tem um teste de intervalo aqui. Intervalo que vai aumentando e dependendo disso a gente faz uma ação ou não. Vamos para o próximo. Nós estamos no... Pronto, 19 agora. Pronto. Essa daqui é muito importante, talvez a mais importante da aula de hoje. E aí é muito... Vocês lembram, quando eu pedi para vocês fazerem aquele primeiro desenho, que vocês faziam um bonequinho com milhões de pixels, às vezes, né? Então, assim, seria muito mais fácil se a gente soubesse funções, que a gente poderia chamar aquele bonequinho de, exemplo, desenhar armário. Imagina que a gente tem uma funçãozinha desenhar armário, que faz o teu bonequinho, mas você pode escolher onde na tela ele vai ficar. Então, todos aqueles monte de linha, eles faziam uma única coisa, que é o quê? Desenhar armário. Então, essa função ela vai fazer o quê? Ensinar a agrupar comandos dentro de um mesmo elemento. Então, vamos olhar para cá o que é que ele faz. Ele criou aqui uma função, mudar a cor da linha, e aí ele colocou esses comandos dentro dela. Stroke, line, if. E aqui no draw, ele chamou a função que ele criou. Criou a função e chamou a função. Deixa eu fazer aqui no Facebook. Vou pegar o nosso famigerado exemplo das bolinhas. Vou pegar um que a gente acabou de fazer, deixa eu caçar ele aqui. Ah, eu não fiz aqui não foi, eu fiz lá no outro. Ai. Então, bora de novo. Pegar bolinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó. Seja x recebe random de 400, seja y recebe random de 400. E aí, aqui, normalmente, eu faço o quê? Primeiro eu faço escolher a cor, não é isso? Não, escolher a cor e desenhar a bolinha. Para desenhar a bolinha eu vou fazer só o circle XY100. Ixi, está muito grande. 100 é muito. XY10. Pronto, estão aqui as nossas bolinhas de novo. Aí a gente normalmente tem alguma lógica aqui para escolher a cor. Sei lá, tipo, se x for menor do que 200... Vou fazer a que a gente fez antes, né? Na semana passada. Foi semana passada ou foi na quinta-feira? Se y for menor do que 200... Não, o x for menor do que 200 é em cima, né? Então eu vou fazer um fio. E aí, se o y for menor do que 200, eu vou trocar tudo isso daqui por red, senão eu vou colocar um yellow. Então, em cima vai ficar vermelho e amarelo. Tinha assim, não? É um operador de substituição. Se y for menor do que vermelho, eu vou trocar tudo isso daqui por red. Se não for, eu vou trocar por yellow. Você botar o menos. Se y for menor do que 200, então eu vou colocar o green, se não eu vou colocar o blue. Então, o que foi que eu acabei de fazer aqui? Red, yellow, green e blue. Isso daqui é porque foi a última coisa da aula passada. Então, é totalmente compreensível que vocês tenham esquecido que já estava no limite da gasolina. Isso daqui é uma forma de fazer um if else, só que é um if else diferente. A gente chama operador de substituição. Isso daqui é composto por uma condição, uma interrogação, um valor, 2 pontos, outro valor.
como é que você escreve isso? Seria assim. Eu vou fazer um fio. Um fio com o quê? Se isso daqui for verdade, vermelho. Se não, amarelo. Ele só entra nesse if se ele estiver na banda de cima da tela. Não. Ele só entra nesse if se ele estiver do lado de cá. X menor do que 200. Até o X, né? É o X. X não é para cá? Então ele só vai entrar nesse ifzinho aqui se ele estiver do lado esquerdo. X menor do que 200. E aí, se ele estiver em cima, eu estava falando errado. Se ele estiver em cima, ele vai ser vermelho, senão ele vai ser amarelo. Então, isso daqui, ele pode substituir um if else. Seria esse if else aqui, ó. Por exemplo, ao invés de usar ternário, eu vou usar if else de novo. Se y for menor do que 200, então eu vou fazer um fio de green. Se não, eu vou fazer um fio de blue. Isso daqui, essa construção aqui, é a mesma coisa que essa daqui de cima. A diferença é que essa daqui, eu seleciono se vou querer vermelho ou amarelo, e o resultado disso é jogado para dentro do fio. Então, às vezes, dá para substituir e fica um pouquinho mais legível. Mas o if else resolve tudo. Tá. Então, vamos lá. O que é que isso aqui faz? Como é que eu poderia chamar isso aqui tudo? Desenhando bolinha? Não, isso aqui não está desenhando bolinha. Ah, tá colorir bolinha. Colorir bolinha, escolher cor, não é isso que esse bloco aqui que eu selecionei faz? Ele não desenha, pô. Então, para você ter uma função, a primeira coisa que você precisa é entender o que é que ela faz. Isso daqui está escolhendo cor. Tudo bem? Tá, aí você pensa assim, poxa, beleza, eu vou tirar isso daqui e vou colocar separado, num canto só dele. Aí eu vou chamar de function e vou dar um nome para ela, escolher cor. E aí eu vou pegar tudo que eu tinha lá e colocar para cá. Bora lá, atenção. E aqui, onde eu quero que ele seja chamado, eu vou chamar a função escolher cor. Bora lá, em pedaços, tá? Vamos lá. Quando você não olha a função, ele depois fica perguntando o que Aí depois eu falo, tá fazendo o quê? Fica de tiririca. Vamos lá. Não, tá ligado. Isso daqui é muito importante, pessoal. Porque sem isso, os nossos códigos iam ficar gigantes. 200 linhas. E aí a gente ia ficar perdido ali dentro. O que é o objetivo? É agrupar ações que tem sentido juntas. Então a primeira coisa que você precisa para criar uma função é entender o que ela faz. Porque eu lembro de um aluno, numa dessas atividades de PUP, num projeto, ele fazia um negócio de pintar, de clicar e tal. E aí o nome da função dele era amarelo. Eu perguntei, o que é que o amarelo faz, meu filho? Ele dizia, contar os amarelos. Aí eu disse, então escreva contar amarelos. Aí tinha outra função que era azul. Eu perguntei, o que é que a função azul faz? Conta os azuis? Ele, não, ele verifica se os azuis são maiores que os amarelos. Tudo bem, então eu vou colocar assim. Verificar azuis e amarelos. E o que é que a verde faz? Verifica se os azuis e os amarelos e não sei o que. Eu disse, cara, essas funções estão horríveis. Se você não consegue dar um nome para ela, compreender o que ela faz, então é melhor reescrever. A função ela tem que ter uma clareza sobre o que é que ela faz. Então o que é que a nossa função aqui faz? Escolhe uma cor. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai ter que dizer, você vai passar para a função o que é que a função precisa. Quais são as informações que essa função precisa para trabalhar aqui? Esse x e esse y, eles são globais? Não. São? Eles estão aqui em cima? Ah, não. Não. Se eles fossem globais, então tudo poderia ver. Por exemplo, vou colocar global só para simplificar a nossa vida, tá? Vou chamar seja x e seja y, só que eu vou criar eles aqui em cima.
seja x recebe 0 e y recebe 0. Agora essa função enxerga x e y, porque x e y são vistos por todas as funções. Foca comigo e vamos junto. Então, a única coisa que ela precisa é x e y, aí ela vai chamar o fio, está resolvido. Agora, eu criei uma função que realiza isso. Faz o quê? Escolher cor, baseado em x e y. Agora que essa aqui eu tenho uma função que faz isso, toda vez que eu precisar escolher cor, eu não vou copiar e colar tudo isso de novo. Eu faço só chamar o quê? Função. Então, a partir do momento que eu escrevo função e o nome que eu quiser, e boto no escopo, eu crio uma função? Exato. Para você não precisar da função que eu no código direto. Você só chama o nome da Exato. função. Por exemplo, a gente vai fazer com a casinha agora. Vou fazer uma função de fazer casinha. E aí, sempre que eu quiser fazer uma casinha, eu chamo a função. Eu preciso copiar e colar todos aqueles códigos de riscar assim. Tá? Então, vamos lá. Mesma coisa de antes, só que agora organizado aqui, com escolher cor. Isso. Se um x e y estivessem dentro da função draw, que nem estavam antes. Já. Aí vamos fazer agora, tá? Beleza. Quais são os parâmetros que eu estou passando para a função? Olha aqui, olha para ela agora. Quais são os parâmetros que eu estou passando para ela? Nenhum. Porque ela não precisa de nenhum. Só que as funções, às vezes, precisam de parâmetros. O que é que a função círculo recebe? 3 parâmetros. O x, o y e o tamanho do círculo. Ok? Da mesma forma que a função círculo tem parâmetros, eu posso dizer que a minha função vai ter parâmetros. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Eu posso dizer que ao invés de trabalhar com essas variáveis globais, eu vou trabalhar com variáveis que ele vai receber por parâmetro. Tá vendo aqui, ó? Criei o x e criei o y. Se eu fizer isso, o meu código não funciona mais. Porque ele vai perguntar quem é x e y e ele não sabe quem é x e y. Acho que não é mais global. Ó, ele vai dizer, ei, Tá criando sei nem quem é x e y. Ó, x não está definido. Para mim, ela está dentro de uma função. Então, o que, é que a gente vai fazer aqui, ó? Ó, aqui o macete. Vamos por etapas. Eu vou bem aqui e vou dizer, essa função, ela precisa de 2 valores. Quais são os 2 valores que eu preciso? X e Y. E quando eu for chamar a função, já que ela espera 2 valores, eu tenho que dar 2 valores. Quais são os valores que eu vou passar? X e Y. Ok? Não precisa ser o mesmo nome, tá certo? O nome não faz diferença, não. Por exemplo, aqui pode ser A e B, e aqui eu vou estar passando A e B. O que é que importa? Que esses valores que eu mandar aqui vão ser copiados para cá, e esses valores que chegam aqui vão alimentar para a função funcionar direitinho. Isso aqui é útil. Por quê? Porque eu posso fazer um método desenhar casa, e aí o meu desenhar casa vai precisar, por exemplo, de 3 parâmetros. Onde eu vou desenhar a casa e o tamanho da casa. E aí, se eu fizer isso, eu chamo a função para cá, ele vai fazer uma casa pequenininha. Se eu chamar a função para cá de novo, ele vai fazer uma casa grande. E aí eu começo a poder parametrizar o meu comportamento para ele funcionar de diferentes maneiras. X não está definido. Tá. É aqui, ó, que tá errado, tá vendo? Aqui eu mudei para A e B. Só para mostrar que não precisa ser o mesmo nome. Aqui dentro da função e aqui. O que importa são a ordem dos valores. Por exemplo, vamos fazer uma casa ou uma letra? Vamos fazer uma casa. Vou fazer uma casa que eu sou um artista. Vou salvar isso daqui. Save. E vou criar um novo. Então vamos lá. Para criar uma casa, eu vou precisar vou criar um function draw house. Vou fazer uma casa. E a minha casa vai ter um local e a minha casa vai ter um tamanho. Beleza? E aí eu vou chamar aqui embaixo só para eu conseguir já ir enxergando. Vou chamar logo 2 vezes. Vou construir uma casa lá no 50-50, de tamanho 50. E vou construir uma casinha lá embaixo também. Draw house,
lá no 400, né? No 200, lá no meio, de tamanho 100. Beleza? Meu código já funciona, porque a função drawHouse não desenha nada, mas ele já está costuradinho. Eu tenho duas invocações da função diferentes. Então, só para a gente se situar, eu vou fazer agora um quadrado exatamente nessa posição para ser a minha tela de pintura. Só o quadrado. Como é que eu faço um quadrado? Square. O meu square vai ser x, y e tamanho. Então, quando eu mandar fazer isso, vão aparecer quantos quadrados na tela? 2. Um aqui em cima e um aqui embaixo, no meio. Vou desenhar também outro. Draw house. Vai ser aqui nesse cantinho aqui embaixo. Vai ser no... fazer 10. O último é 400. E o tamanho dele vai ser 200. Então, bora lá. Ah, não, porque como ele desenha baseado na orelhinha, né? Ele desenha baseado na orelhinha. Então, aqui tem que ser o 0. 0. Não. 0, 0. 200. 100. E aqui vai ser 0, 200, tamanho 200. Pronto. 3 casas. Deixa eu puxar essa casinha aqui mais para a direita. Puxar ela mais para a direita vai ser 250. Mais para a direita. Estou chamando 3 vezes a minha função. Estou passando posições. E a única coisa que ele está desenhando é o quê? Um quadrado. A vantagem de eu ter uma função é justamente essa. Ela pode ser chamada por diferentes parâmetros. Agora a gente vai para a parte difícil, né? Como é que eu desenho a casa? Vamos lá. Eu tenho que pensar, vou fazer 2 tracinhos, um aqui e outro aqui, né? Ou não, você pode fazer um... Você pode fazer um retângulo para fazer a porta, você faz um desenho só, né? Mas eu quero fazer as paredes, eu posso fazer só um retângulo, né? Então eu quero fazer um retângulo aqui. Então você tem que saber qual é o centro do quadrado para poder... Tá, então vamos lá. 62. Aí agora começa as contas, né? Se o quadrado tem tamanho, eu vou fazer com Tá, então bora lá. Vamos fazer a nossa casa. Eu vou ter que descer, fazer um square aqui dentro. Eu vou ter que descer x mais tamanho dividido por 4. 3. Então bora lá. Vou ter que descer isso daqui. O meu y, não, isso daqui é para a direita, né? E o meu y também é a mesma coisa. X mais tamanho dividido por 3. E o tamanho eu vou colocar tamanho vezes... Não, tem que ser dividido, porque ele é menor. Ele é menor, mas aí eu vou fazer assim. Mais fácil fazer com multiplicação. Tamanho vezes 0,6. Tá muito para lá, né? Minha base da casa. Deixa eu puxar ela para cá. X mais... Não. X vezes... Aqui eu tenho que ser menor, né? O x aumenta para a direita. 1,2. 1,2. Não. Cadê? É menos professor. X não aumenta para a direita? Ah, tá. Porque não é 1,2. Ah, tá. X mais 1,2 vezes tamanho. Saiu do... Não é 1,2. 0,2. É tentativa e erro, cara. Eu acho que pronto. Agora eu tenho que fazer aqui a tampinha. Quem disse que eu vou conseguir acertar a tampinha aqui da casa? A tampinha.
Um triângulo. Ah, um triângulo. Tem a função? Ainda tem que fazer, né? Tem. Tem. É nem sonho que a gente vai acertar essas posições, mas a gente vai ajustando, né? Ó, porque assim, a gente tem que pensar baseado em x, y. E tamanho. São 6, na real. São 6 pontos. Égua. Eu vou na linha mesmo, 2 linhas. Linha. Essa linha aqui vai ser... Vou fazer aqui do fácil. Vou fazer aqui x sobre 2. Não, x mais tamanho sobre 2. X mais tamanho sobre 2. Que vai... Não. X vai sair de x, que aí vai sair da bordinha. E aqui vai sair de y mais tamanho sobre 2. Então a minha linha vai sair daqui. Aí eu tenho que puxar ela aqui pro meio. Ah, esse daqui eu sei onde é. Quem é esse carinha? Vem aqui. Esse carinha aqui vai ser x mais tamanho sobre 2 e o próprio y. Aí, tá quase, né? O teto tá voando, mas não importa. Agora eu tenho que fazer o teto pro outro lado. Importante é legal, cara. O teto pro outro lado parte desse ponto. Tem como botar entre parênteses, só colocar um negativo. Também dá. E vai até onde? Esse ponto aqui, só que o x mais tamanho. Eu peguei o macete já, pronto. Ó. Tenho 3 casinhas. Oi. Eu não poderia tipo, só copiar Fazer o quê? Botar exclamação? porque o seu. É, o contrário do valor lógico. Se era verdadeiro, vira falso. Se era falso, vira verdadeiro. Então, Mas para fazer o quê? esse negócio da linha. Não, tem que ser na arte mesmo, de saber onde é que estão os pontos, rapaz. Pronto, eu fiz 3 casinhas, tá vendo? Ó? Mas assim, divertida, né? Aqui, por exemplo, e se eu quisesse que as minhas casinhas se mexessem? Uma coisa que a gente fazia com um quadrado. A gente não tinha um quadradinho que se mexia? Só que antes, ao invés de desenhar a função, ao invés de chamar a função square, agora eu vou chamar o quê? Desenhar a casa, porque desenhar a casa faz justamente o que eu quero, é desenhar uma casa em um lugar. Entendeu? Então, a partir de agora, ó, se eu quisesse que fazer a minha casinha pequena se mexer, vamos fazer assim, ó. A minha casinha pequena se mexer, eu vou desenhar em x e y. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Seja x igual a 0, y igual a 0. Professor. Oi. Tô esticando, né? Tá? Então, para não misturar com aquele x e y, eu vou criar a e b. Seja a igual a 0 e b igual a 0. Aí eu vou fazer o seguinte. Ao invés de desenhar a casinha parada, eu vou sempre mexer a casinha. A mais 1. E aí eu desenho a minha casinha agora. Você não vai fugir da tela. Ela vai fugir da tela. Não, agora eu que não entendi. Ah, como se fosse o pixels baixinho. Como se fosse o quadrado. Ah, entendi. A função quadrado desenhava um quadrado naquela posição, naquele tamanho. Só que agora eu fiz a minha própria função de desenho, que ao invés de desenhar um quadrado, desenha uma casa. Mas a função faz a mesma coisa, que é desenhar alguma coisa em algum lugar. E aí eu posso botar ela maior, posso colocar ela menor. Por exemplo, se eu quero uma casa grande, eu vou lá e boto um 100. Agora eu tenho uma casa grande. Se eu quisesse uma casa de outra cor, como eu estou usando aqui o line, o square, se eu trocar a cor de preenchimento aqui, o que, é que vai acontecer? A minha casa agora é verde. Por quê? Porque a minha casa usa o square para poder pintar o miolinho. E aí o square da casa não está parametrizado. Aí ele vai pintar da cor que tiver. Agora a minha casa é verde. Então aqueles exercícios todos que a gente faz com quadradinho, se você desenhar a sua cara em pixel art, você pode fazer com o seu rostinho. Porque agora para desenhar o rosto em pixel art, Tudo bem. É sofrido, é sofrido. Mas assim, vamos lá. Isso daqui é uma coisa que a gente só vai pegar exercitando. É divertido olhar,
E é legal para a gente, poxa, entendi, dá para poder eu pegar um código, colocar num canto e reutilizar de várias formas. Então, sempre que você olhar para o teu código e perceber, bicho, eu estou fazendo a mesma coisa umas 50 vezes. Poxa, podia criar uma função. Ué, então, será que a minha função poderia ter parâmetros para ter comportamentos diferentes? Porque a hora eu vou querer que ela aconteça de um jeito, a hora eu vou querer que ela aconteça de outro. E a gente cai nessa ideia de criar funções. Vamos lembrar aqui, só relembrar como é que funciona a estrutura de uma função. Primeira coisa quando você vai criar uma função, é que uma função tem que ter o quê? Um nome. E esse nome, ele tem que ser sugestivo. A dica é, sempre coloca um verbo para indicar a ação. Uma função chamada pedra é ruim. Uma função chamada quebrar pedra é muito melhor. Pegar pedra, quebrar pedra, rebolar pedra, comer pedra. Oi. Mas o nome da função não precisa ser necessariamente em inglês, né? Pode ser. Não, poderia ser em inglês, porque, por exemplo, eu poderia chamar isso daqui de desenhar casa. É o nome que você quiser. Desenhar casa. E aqui embaixo, ao invés de draw rose, você chamaria desenhar casa. Por que esse não tem Ctrl H? O que é Ctrl H? Que faz, que seleciona, você seleciona uma Nossa. coisa e automaticamente substitui tudo daqui. Tem. Poderia trocar desenhar casa, Vou adaptar um código de 50 desenhar o HE muda casa. Tem, Tá? Google tem. Esse Então, é o job. primeira coisa, bota o function e bota o nome da função, mas o nome da função tem que ser sugestivo. A função casa, casa, que? Desenhar casa. Ah, beleza. Segunda coisa, coloca os parâmetros que não são globais e que você precisa aqui dentro. Por exemplo, aqui eu preciso do x da casa, do y da casa e do tamanho da casa. Oi. Deixar esse square, que é o meu referencial, dentro do barra. Se, por exemplo, o futuro para mim é economizar a linha, eu teria que apagar ele ou eu posso só deixar ele existindo aí? Não, assim, o comentário ele é uma coisa temporária. Tipo, eu vou deixar aqui porque talvez depois eu precise, eu quero fazer o chão da casa. Ó, então, assim, qual foi a ideia de a gente usar o square? O square foi a nossa referência para eu entender os meus limites de desenho da minha casa. Porque se eu começasse a pintar para fora do square, ele estaria invadindo um espaço que eu não quero. Então, foi uma referência que eu quis. Então, se eu quiser continuar ajustando a minha pintura, eu só vou voltar ao square de novo. Então, o comentário ele ajuda. Tá? Então, vamos lá. Número 1, coloca function, um nome sugestivo. Você pode separar as palavras pelo underline. A gente tem várias formas de separação, mas eu sugiro que vocês usem um underline para separar mais de uma palavra, tá? Coloca os parâmetros aqui dentro, não precisa de let. Você não vai fazer let x, let y, let tamanho. Quando você está criando os parâmetros de uma variável, é só o nome da variável e pronto. E aí você faz o que ele tem que fazer e para chamar, você chama. E passa os parâmetros que você precisa. Detalhe. Se por acaso o nome do teu parâmetro tiver o mesmo nome de uma variável global, exemplo, tudo bem? Aqui eu tenho uma variável global x e aqui eu tenho um parâmetro x. Você só vai enxergar esse daqui de dentro. Você não vai conseguir enxergar o x lá de fora para não dar conflito. Então você só enxerga o x de dentro. A gente chama de... Por exemplo, assim com x, vou fazer x e y aqui, tá? Aí eu tenho que ajustar aqui, né? X e aqui x e y. Normal. Por quê? Porque na hora que eu passo esses valores para cá, ele pega e utiliza os valores aqui. Ele copia para cá e ele só enxerga de dentro. É isso. Eu poderia mudar o nome dos parâmetros dentro da função para qualquer coisa também? Qualquer coisa. Então. Porque aí poderia deixar mais intuitivo. O nome é aquilo que você... Os nomes são escolha de vocês. Os nomes que forem mais sugestivos.
X e Y eu estou usando de uma letra só, porque é muito intuitivo, que é X. Mas, por exemplo, se você está fazendo, sei lá, você seja BML. Aí você tem que ainda fazer um comentário. B para bananas, M para maçãs e L para laço. Tá óbvio, não? Não, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Então, se não faz isso, por favor, tá? É mais fácil você colocar B de banana, M de maçã e L de laranja ou do que você quiser. Então, crie variáveis que sejam fáceis, que façam sentido. X e Y são universais, então a gente sabe que X é a posição X, Y é a posição X. Mas fora isso, por exemplo, a gente poderia fazer T aqui. Por que a gente não faz o T? Não é intuitivo. T de quê? Entendeu? Você poderia fazer tamanho, size não pode, que é um comando, né? Entendeu? Largura, diâmetro, qualquer coisa, mas que faça sentido, que seja legível, que você consiga olhar e ler. Ah, beleza, eu lembro que isso aqui é o tamanho. Sucesso? Bora para mais um ou já deu por hoje? Vamos lá. O menor programa de desenho ever. Ah, tá. Esses daqui são legais. Tá, esses daqui são legais. Porque aqui não tem lógica, não. São só funções diferentes. Aqui, ó. Você tem duas funções aqui, dois comandos. Mouse press não é uma função, é uma variável. Variável que te diz se o mouse está pressionado ou não. E o keyPressed, ele é invocado toda vez que alguma tecla é pressionada. Abre aí o 20 para a gente brincar. Aí gera o PNG. Você botar o mouse aqui. Não, se você clicar na tela, ele gera. Se você clicar na tela, ele chama a função save. E aí ele gera o PNG. Duas funções muito legais. Isso daqui é invocado se você teclar qualquer coisa. E aí ele chama a função save, que pega o teu código e te gera um PNG com o que tem na tela. Então você poderia chamar isso daqui em qualquer um dos seus códigos. Se o keypress da tecla foi pressionada, você salva o desenho. E aí isso daqui, o mouse pressed, te avisa se o mouse está pressionado ou não. Por exemplo, ele está fazendo um ponto, mas ele poderia ter feito um qualquer coisa. Elipse. Mouse X, mouse Y, 10, 10. E aí, quando eu apertar espaço, o Enter, o M, aí ele salva o desenho. Deu certo aí? Tá salvando, não? Meu. Ué? Eu na versão do professor. Ué, quando dá espaço, não salva, não, de vocês? Não, não tá fazendo nada disso, tá blank. Não acontece. Será a versão do navegador que tá bugada? Vai, volta lá. Nada. Clica lá. Arrasta. Clica no desenho. Vamos tentar Quando abrir, como faz? O Chrome não tá rolando, não, é? E no Firefox, testa aí. Deixa eu ver se funciona no P5. Deixa eu ver se funciona no P5. Hã? No Firefox funciona, né? Isso. Deixa eu tentar no P5 aqui.
Key pressed. Void não, seria function. Deixa eu ver se aqui dá para salvar. Aqui não salva não. Ah, salvou. Aqui ele salva para você baixar a imagem. Agora não deixou. Ó, aqui deu certo. No P5 também funciona. No P5 também funciona. Você tanto tem o mouse pressed, como você tem o mouse esse. Hã? Obrigado, filho. Tá? Aí no P5 vai mudar um pouquinho. No P5 é mouse is pressed. Para verificar se foi pressionado ou não. E aí faz o desenho. Mas o key pressed aqui é a mesma coisa. Então acho que a gente vai ficar por hoje. Acho que aquele conteúdo lá de funções é a parte mais importante. Provavelmente as atividades que a gente for passar na semana vai ser envolvendo fazer umas funçõezinhas, por exemplo, fazer um desenho simples e um pouquinho, não sei se a gente usa esse negócio do mouse. Talvez fique para depois, tá? Talvez mais atividades com bolinhas, eu gosto de bolinhas. Tudo bem? Então vamos parar por aqui, senão satura demais. No P5, mouse is pressed. Rodou não? Aqui não é, lá não é void, é função. Aí ele gera o PNG e deixa para você baixar. Quer glória? A partir da água vai chamando. Verdade. Tem para eu vou inventar ainda. Quando a gente vai voltando para Fortaleza, eu penso não, bem legal. Você passa no Telegram? Faça no Telegram.